Então a gente vai começar hoje a nossa série de videoaulas. Nesse primeiro momento, as videoaulas vão ser aulas de revisão. Em cada aula eu vou fazer uma retomada dos primeiros volumes que a gente estudou. E durante o passar das semanas, a videoaula vai estar acompanhando o momento que a gente vai estar estudando no presente. Para essa primeira aula, então aqui ó, Geografia, Revisão, aula 1. Para essa primeira aula, a gente vai trabalhar a primeira unidade do volume 1, né, do livro do primeiro bimestre. Então, vamos pegar o livro, vamos abrir lá na primeira unidade do volume 1. Ela se chama lá, Brasil, Formação e Organização do Território. Lá na primeira unidade do volume 1. Qual que é a importância dessas primeiras aulas? Mesmo esse tendo sido um conteúdo que a gente conseguiu trabalhar legal em sala de aula, é bom a gente retomar, né? De uma forma ou de outra a gente acabaria tendo essa revisão antes das avaliações bimestrais, etc. Então é bom porque a gente retoma e também porque eu vou lançar toda semana um formulário sobre, tendo questões sobre o assunto da aula da semana. E esse formulário vai valer nota, vai computar para a nota de vocês. Então por isso é importante acompanhar essas aulas. Vamos lá. Brasil, formação e organização do território. Nós vamos trabalhar 4 principais temas. A localização do país, a formação do território ao longo dos séculos, as mudanças do século XX e XXI e a questão da regionalização. Então, começando aqui ó, com o tema lá da página 3, localização do Brasil no mundo. Então, o Brasil ele está totalmente no hemisfério ocidental. O que isso quer dizer? Quando a gente pega aqui ó, o mapinha presente na página 4, ou qualquer mapa mundi que vocês consultarem, vocês vão observar que o Brasil está totalmente a oeste do meridiano de Greenwich. Aqui no continente americano, né, você tem o continente inteiro a oeste desse meridiano. Então o Brasil vai estar totalmente no ocidente. E 93% do território brasileiro está ao sul do Equador. Observando no mapa de vocês, a gente percebe a linha do Equador cortando aqui o Amazonas, Roraima, o Pará e o Amapá. Então, 93% está ao sul do Equador e somente 7% do nosso território está no hemisfério norte. Então, essa é a localização do nosso país. Totalmente a oeste, no ocidente, 93% no hemisfério sul, 7% do território no hemisfério norte. Aqui ele também vai trazer para a gente os pontos extremos do nosso país, o Arroio Chuí, ponto extremo sul, lá no Rio Grande do Sul, a Ponta dos Seixas, o ponto extremo leste, né, encostando ali no Oceano Atlântico, lá na Paraíba, em João Pessoa. A gente tem o ponto extremo oeste, né, na Serra da Contamana, no Acre, e o ponto extremo norte, o ponto mais setentrional, em Roraima, né, a nascente do rio Ailã. Continuando, a questão da formação do nosso território. Então, o Brasil, ele nem sempre teve esse tamanho, né, aproximadamente 8,5 milhões de quilômetros quadrados de extensão. Ele nem sempre teve esse tamanho, essa dinâmica de território. O território brasileiro ele foi se formando ao longo dos séculos, principalmente durante o período colonial. A maior parte do nosso território já foi definido durante o período colonial. E o final, o restante do território, acabou se desenvolvendo ali no Império e no começo da República. Então, esse tópico, esse em específico, ele conversa muito com a aula de história. Esses dois, na verdade. Esses dois tópicos, eles conversam muito com a aula de história. Por quê? Apesar de a gente estar estudando algo que está no espaço, que é o território do Brasil, a gente tem que entender essa formação espacial ao longo do tempo, de forma cronológica. Então, por isso, eles vão conversar bastante com a aula de história. Então, no primeiro momento, nós tivemos o vislumbre da nossa primeira porção de território, ali da página 6, que foi formada como? Através de um tratado. Qual? Tordesilhas. Então, ainda no século XV, né, houve um tratado que já ajudou a definir o que hoje é o Brasil, que foi o Tratado de Tordesilhas, onde a gente tem Espanha e Portugal dividindo o mundo inteiro.
É importante lembrar que o Tratado de Tordesilhas, ele não dividia só a América, ele dava a volta no globo e dividia o mundo inteiro. E no caso do continente americano, a porção que ficou para Portugal foi essa porção da ponta aqui da América do Sul, que veio a ser o Brasil. Então essa é outra questão bem importante. O nosso território ele se formou basicamente devido a dois acontecimentos: os tratados internacionais e o avanço de ciclos econômicos. Enquanto outros países têm o seu território sendo formado devido a guerra, expansionismo imperial, a questões até de compra de território em valores monetários mesmo, Um exemplo, os Estados Unidos. Toda a porção dos Estados Unidos que vai lá dos Grandes Lagos até a costa ali do Golfo do México, que era a Louisiana, que era francesa, foi comprada do Napoleão com dinheiro mesmo. Eles compraram. E o Brasil não. O Brasil não tem essa questão muito atrelada à compra ou a guerras. O Brasil tem muito forte a questão de tratados e de ciclos econômicos. Ah, professor, quer dizer que é só desse jeito? Não. Por exemplo, tem uma ponta ali do Mato Grosso do Sul, que foi uma ponta do Mato Grosso do Sul que foi conquistada na Guerra do Paraguai. A gente tem também o Acre, que foi um tratado, mas um tratado seguido de compra, então houve troca monetária. Mas de um modo geral, a maior parte do nosso território aconteceu, se formou graças a tratados e ciclos econômicos. Então a gente acompanha ali na página 6 o Tratado de Tordesilhas. É bem interessante que a imagem de satélite que a gente tem hoje em dia do que seria o Tratado de Tordesilhas difere do mapa português do século XVI. Por quê? Foi um erro cartográfico da época? Porque eles não tinham tecnologia? Pode ser, mas muitos historiadores afirmam que foi um erro proposital. Afinal, era de grande interesse dos portugueses ter o controle ali da bacia do Rio da Prata, da entrada do Rio da Prata, que, como eu já expliquei em sala de aula, quando você entra ali pelo Rio da Prata, você consegue ter acesso a todo o interior da América do Sul. Passando-se então os séculos, a gente tem os dois principais ciclos econômicos do início da ocupação portuguesa, que foi a extração de pau-brasil e o plantio de cana-de-açúcar. É importante ressaltar que a extração de pau-brasil e o plantio de cana-de-açúcar, eles foram importantes para a ocupação do litoral. O grande responsável pela ocupação do interior do Brasil, no começo, foi a pecuária. A pecuária foi de extrema importância. E aí a gente pode acompanhar aqueles mapinhas do material de apoio, que eles são bem legais porque eles mostram o avanço desses ciclos econômicos, mostram a pecuária avançando para o interior. Então, vai desde o século XVI até o século XIX. Então, vamos acompanhar na tela, vai passar na tela para vocês. E aí, com o avanço da pecuária, a gente foi ocupando o interior. Como não havia um grande interesse da Espanha no território do interior ali, onde hoje é o centro-oeste e norte do Brasil, foi até, de certa forma, fácil para os portugueses irem ocupando e avançando esse território. Também houve uma grande ajuda de qual movimento? O movimento dos bandeirantes, as bandeiras que foram ocupando o interior do território brasileiro. E aí surgiu o Tratado de Madrid. Em 1750, após o período da União Ibérica, onde Espanha e Portugal já tinham sido um reino só, e o Tratado de Tordesilhas já quase não tinha mais valor efetivo, afinal era tudo do mesmo reino. Portugal já tinha voltado a ser um reino independente. Portugal provou para a Espanha que os bandeirantes já tinham ocupado e circulado todo o interior do país e que era interessante, era importante para Portugal avançar esse território. Então a gente teve o Tratado de Madrid, que foi muito importante, por quê? Porque em 1750 o Brasil ganhou basicamente o tamanho que ele tem hoje. Se vocês observarem ali na página 10, na página 10 a gente tem a diferença do Brasil durante o Tratado de Tordesilhas, a sua região em amarelo, e o Brasil após o Tratado de Madrid, em 1750, onde ele ganhou basicamente o tamanho que ele possui hoje.
inclusive aqui, se estendia até no Uruguai, devido àquele interesse de controlar a entrada do Rio da Prata. Graças ao Tratado de Madrid, a gente pôde efetivar também, o Brasil pôde efetivar outros ciclos econômicos para o interior, principalmente dois, que foi qual? O ciclo do ouro, a busca por ouro na região das Minas Gerais, no interior do Mato Grosso, onde se iniciou um novo ciclo econômico, e também a extração das drogas do sertão, onde se entravam de barco pelas hidrovias aqui do Amazonas e se extraíam recursos vegetais da região norte. Também o avanço desses ciclos econômicos ajudou a formar cidades e a ocupar o interior do país. Com o avanço do ouro, do ciclo do ouro, também a gente teve algo muito importante, a mudança da capital. Então, num primeiro momento, quando a gente tinha o ciclo econômico da cana-de-açúcar, do pau-brasil, e o coração econômico do país estava no Nordeste, a capital era Salvador. A partir do momento que você tem o coração econômico do país indo para o Sudeste, e a extração de ouro sendo o principal ciclo econômico do Brasil, existe a necessidade de mudar a capital. Só que a capital não poderia ser construída em Minas Gerais, onde se extraía mais ouro, que era uma região montanhosa de difícil acesso. Naquela época não existiam as tecnologias que existem hoje para construir estradas. Então, como o acesso era difícil em Minas Gerais, a capital foi levada para uma região próxima, para o Rio de Janeiro. E se manteve no Rio de Janeiro por séculos. Ele vai dizer aqui, ela foi em 1763 para o Rio de Janeiro, então 13 anos ali após o Tratado de Madrid, e ela só saiu do Rio de Janeiro em 1960. Então ficou ali 197 anos a capital do Brasil sendo o Rio de Janeiro. Então o Tratado de Tordesilhas, relembrando, definiu a primeira forma do país, primeira forma territorial. Depois o Tratado de Madrid, século XVIII, deu no Brasil basicamente o formato que ele tem hoje. Junto disso tivemos um avanço dos ciclos econômicos da cana-de-açúcar, do pau-brasil, a pecuária e o ouro, muito importantes para o interior, as drogas do sertão também, muito importante para formar o território da Amazônia. A pecuária, no caso aqui do sul do Brasil, também foi muito importante. Por quê? Porque aqui no sul do Brasil houve um movimento ali dos tropeiros, um ciclo econômico que durou mais de 150 anos, onde levava o gado criado ali no Rio Grande do Sul até São Paulo, e no caminho desse ciclo de pecuária, de tropeirismo, foram se formando cidades. E aí nós tivemos mais algumas mudanças territoriais com os últimos tratados que houveram no século XIX, com essa figura histórica muito importante para o Brasil, Barão do Rio Branco. Então no século XIX, ali na página 11, ele vai trazer ali, século XIX, a independência e o café. Então o Brasil se torna independente, se torna um Estado-nação soberano, começa a se tornar um país de importância mundial devido ao ciclo econômico do café, ao avanço desse ciclo econômico, que também ajudou a formar cidades no norte do Paraná, interior de São Paulo, desde o Vale do Paraíba, lá no Rio de Janeiro, até ali a região do Norte Novo, do Paraná e Londrina. Foi um ciclo econômico muito importante até o início do século XX, que ajudou o Brasil a se desenvolver territorialmente e economicamente. Junto disso, é um país que se tornou independente, e aí, graças ao Barão do Rio Branco, durante o século XIX, o Brasil ganhou os últimos pedacinhos de território que faltavam, que completam o nosso mapa do Brasil hoje. Que ali na página 12, abrindo na página 12, vocês podem acompanhar, que foram tratados ali, feitos com a Bolívia, entre o final do século XIX e o começo do século XX. Outro tratado feito com a Bolívia também foi para a compra do Acre, tratados com a Colômbia, com a Venezuela, pedaços ganhos também na Guerra do Paraguai. A gente também perdeu território, perdeu a província Cisplatina, mas isso já é mais aula de história. Mas perdemos territórios, e assim com esses tratados a gente conseguiu consolidar o território brasileiro. A última data que a gente tem aqui de tratados
é justamente o 1903. Então, veja, a gente está em 2020. O Brasil tem um território muito bem formado e delimitado há 117 anos. Isso é um fato muito importante. Para um país do tamanho do Brasil, com mais de 15 mil quilômetros de fronteira, ter um território bem delimitado há 117 anos, ter um território que não é contestado internacionalmente há 117 anos, isso é muito importante, principalmente graças ao Barão do Rio Branco. Foi ele que delimitou a maior parte desses territórios, a maior parte desses tratados foi ele que ajudou a assinar e negociar. E aí, houveram mudanças no Brasil depois disso? Sim, só que foram mudanças internas. Então, para o século XX e o século XXI, as mudanças que ocorreram foram internas. Ele até traz ali como tema da página 13, século XX e XXI, mudanças na configuração das unidades da Federação Brasileira. Então, o que mudou? O limite internacional já era o mesmo. Mudou o interno, o interior do país, principalmente as unidades federativas. Então, a primeira grande mudança que ele traz para a gente é ressaltar a mudança da capital. Então, ela sai do Rio de Janeiro e vai para Brasília. Vai para Brasília em 1960. Quais são os motivos que levaram à mudança da capital? Primeiramente, motivos estratégicos e militares. Então, você tem uma capital próxima ao oceano, numa baía, próxima a rotas de navios, e viu-se a necessidade de colocar uma capital no interior para ficar numa região mais protegida. Mas também a análise de muitos historiadores, muitos cientistas políticos, que demonstram que também havia um interesse político, né, imobiliário, de criar uma cidade, um distrito federal naquele interior do país, e também de levar o poder federal para longe dos grandes centros de imprensa, né, tornando mais difícil o acesso às decisões de poder. Então, uma grande mudança no século XX foi a mudança da capital para Brasília. E é bem legal que aqui, na página 14 e 15, a gente consegue observar as outras mudanças internas nas unidades federativas. Por exemplo, na década de 70, o estado do Mato Grosso sendo dividido e criando-se o Mato Grosso do Sul, o fim da unidade federativa conhecida como território. Então, regiões que eram territórios lá como o Amapá, era um território controlado diretamente pelo governo federal. Foi extinta essa ideia de território. Ele se tornou o quê? Um estado que possui seu próprio governador, suas próprias leis estaduais, sua representatividade com os senadores. Então, existe essa questão de que sumiram os territórios, só temos a ideia de Estado e Distrito Federal. Surgiram estados novos, por exemplo, além do Mato Grosso do Sul, o Tocantins, o estado mais recente do Brasil, surgiu ali no início da década de 90. E para o século XXI, houveram outras mudanças? Houveram. O Brasil criou muitos municípios nas últimas décadas. Aqui, em 1980, a gente tinha 3.974 municípios. 2016, 5.570. Quer dizer, quase dobrou. Então, dos últimos 20 anos aí, o que mudou foi a criação de novos municípios. E por último, a gente vai falar da regionalização. Nós temos duas formas de regionalizar o país. Vocês podem observar lá na página 17. A primeira regionalização é aquela mais conhecida, do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a qual a gente divide o país em 5 grandes regiões: Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte. Essa regionalização do IBGE, ela leva em consideração aspectos naturais e históricos. Alguns aspectos históricos, aspectos naturais, os biomas, os climas, e ela respeita o limite entre os estados. Ela pega certinho a limitação entre os estados. Já a geoeconômica não. Primeiramente, ela não divide em 5, ela regionaliza o Brasil em 3 regiões. A geoeconômica divide em região amazônica, Nordeste e Centro-Sul. E ela não leva em consideração o limite entre os estados. Se ela precisar cortar um estado no meio, ela vai. Por quê? Dá um exemplo. Mato Grosso.
O Mato Grosso ele é cortado no meio, de Cuiabá para baixo, que faz parte do Centro-Sul. Por quê? Porque o Centro-Sul é caracterizado por ser o coração econômico do país. A agricultura que ocorre no Centro-Sul é aquela agricultura de ponta que envolve alta tecnologia. O resto do Mato Grosso pertence à região amazônica. Por quê? Porque, primeiro, é recoberto por floresta amazônica, essa região do estado, e porque a agricultura que ocorre ali é diferente, é mais a pecuária extensiva, que envolve baixa tecnologia. Então, se ele precisar, ele vai cortar um estado no meio. Olha o Maranhão. Metade do Maranhão é Nordeste e metade do Maranhão é Amazônia. Por quê? Porque essa metade aqui, ocidental do Maranhão, ela realmente é recoberta de floresta amazônica. Já a metade oriental do Maranhão já é a transição para Caatinga, já tem características de Nordeste. Então, o norte de Minas também pertence ao Nordeste, porque é uma região pobre, com desigualdade social histórica, recoberta por sertão também. Então, a divisão geoeconômica não vai respeitar o limite entre os estados, né? E vai dividir o Brasil em 3 regiões. Uma caracterizada pela cobertura da floresta amazônica, a Nordeste, caracterizada pela desigualdade social histórica e pela região de seca do sertão, e o Centro-Sul por ser onde está a maior parte da população, onde está a maior concentração de atividades econômicas. Então, gente, por hoje é só. Não esqueçam de responder o formulário, ele é importante, vale nota. E qualquer dúvida, estou à disposição. Até!